Vamos dar início então, que hoje o tema ele é um pouco pesado. Bem, ela vai contar tudo o que sabe. Você está disposta a me contar essa história? Com certeza. Quero ajudar umas pessoas que estão lá. Como é que você define o que você passou? Desumano. Desumano. E tem muita gente precisando de ajuda. Foi por isso que eu resolvi falar. Você já parou para pensar que para algumas pessoas você não passa de um produto? Que cada parte do seu corpo tem um preço? E que sua vida pode ser reduzida a simplesmente algumas cifras? Pois é, hoje você vai conhecer a história sombria sobre o tráfico humano de órgãos. Se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, porque a partir de hoje, o seu olhar sobre o mundo nunca mais será o mesmo. Imagine por um instante que seu corpo não é apenas seu, que sua dignidade, sua liberdade, suas escolhas podem ser tomadas e transformadas apenas em mercadoria. Parece cena de filme, não é? Mas não é. Isso acontece agora, nesse exato momento, em algum canto do mundo. Homens, mulheres, crianças sendo caçados, enganados e vendidos para um mercado sombrio e silencioso. O tráfico humano para remoção de órgãos, todos os anos, esse mercado ilegal movimenta bilhões de dólares. Eu estou falando em bilhões. E ninguém fala sobre isso com a serenidade que deveria. Porque é um crime invisível, um crime que se esconde atrás de clínicas, de promessas, de silêncio. Muita gente acredita que tráfico humano é só exploração sexual ou trabalho escravo, mas existe uma forma ainda mais cruel nessa história. Aquela que rouba não apenas a liberdade, mas partes do corpo. Quando a fome, a pobreza e o desespero encontram a ganância e o poder de compra, nasce o comércio mais desumano que existe. Hoje, milhares de pessoas no mundo inteiro esperam por um transplante. Muitas delas definham vendo a vida escorrer pelas suas mãos. Mas menos de 10% dessas pessoas conseguem um órgão de forma legal. É quando a fila de espera se torna insuportável. Alguns buscam atalhos. E é nesse espaço que os criminosos prosperam. Angélica conhece um homem através de uma grande amiga. Que proposta exatamente você recebeu? Minha amiga me ligou vendo a minha dificuldade. Eu tive um acidente de trabalho, eu tava passando meio que fome. Ou seja, você era uma vítima fácil. O desespero de um paciente se conecta com a vulnerabilidade de outro ser humano. E a engrenagem começa a girar novamente. E é aqui o grande ponto importante para você entender. Existe diferença entre tráfico de órgãos e tráfico de pessoas para remoção de órgãos? O primeiro é o comércio ilegal em si, a venda, a compra, a cirurgia clandestina. O segundo é ainda mais cruel. É quando alguém é enganado, coagido ou forçado a entregar um órgão em troca de promessas falsas. É exploração isso, é escravidão moderna. E não pense que é algo simples. Para que um transplante ilegal aconteça, é preciso toda uma rede. Médicos, corruptos, intermediários, motoristas, tradutores, policiais comprados. Eu passei os piores infernos da minha vida. Esse documento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é o passaporte que a Angélica precisa para ingressar na Europa. Para você, tudo fazia parte de um plano já? Com certeza, porque quando eu desci em Lisboa, que eu desci do avião, ele já estava com uma aliança para mim. Ele queria eu como mulher dele. Alguns detalhes saltam aos olhos. Por lei, Angélica está proibida de exercer qualquer atividade profissional. É o que está escrito no documento assinado pelo português Amílcar Gonçalves da Silva, em 18 de maio de 2020. É uma máquina internacional que conecta países ricos
com alta demanda de transplantes, a países pobres, onde a miséria cria terreno fértil para exploração. Você já ouviu o termo turismo de transplantes? É quando um paciente cruza fronteiras em busca de um órgão que não conseguiria em seu país natal. E muitas vezes esses pacientes sabem exatamente que estão comprando a vida de outra pessoa. Sabe qual é o órgão mais traficado hoje? É o rim. Ele representa cerca de 75% dos casos. Por quê? Porque um ser humano pode viver com apenas um rim. Isso facilita a mentira. Muitos traficantes dizem às vítimas que o rim cresce de novo, que eles têm 3 rins ou que vão receber acompanhamento médico. Nada disso é verdade. O rim pode ser vendido por $4.000 para a vítima, mas chega a custar mais de $150.000 para o paciente que recebe. Quem lucra de verdade não é quem sofreu o corte, é o intermediário, é o criminoso. E não vai pensando que é somente os rins. Fígado, córneas, ossos, pele, até óvulos e embriões entram nesse catálogo macabro. O corpo humano vira um manual de peças e cada parte tem um valor de mercado. Esse crime não escolhe continente, ele acontece em todo lugar, mas é mais forte em regiões da Ásia, da África, do Oriente Médio e do leste europeu. Só que, não se engane, ele também está mais perto do que você imagina. O Brasil já foi cenário de investigações internacionais. Você se lembra do caso do menino Paulinho? Está preso o último médico condenado pela morte de uma criança de 10 anos que teve os órgãos retirados, Paulo Pavese, há 23 anos. O médico Álvaro Yanhes foi detido em São Paulo. Álvaro Yanhes, de 76 anos, foi preso em casa em Jundiaí, no interior de São Paulo. Do crime até a prisão foram 23 anos. O médico é condenado pela morte de Paulo Pavese em 2000. Paulinho, na época com 10 anos, caiu de uma altura de quase 10 metros. Ele deu entrada no hospital com traumatismo craniano e ferimentos no rosto. Ao saber do estado crítico do filho, o pai afirmou que doaria os órgãos dele caso houvesse morte cerebral. 2 dias depois, o menino foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E mesmo ainda estando vivo, a central de órgãos foi acionada. Os médicos foram acusados de não prestar atendimento adequado e de retirar os órgãos de Paulinho enquanto ele ainda estava vivo. O pai desconfiou de que algo estava errado quando recebeu uma conta pela remoção dos órgãos, quando na verdade esse trabalho é feito pelo SUS, sem custo para as famílias. Os órgãos de Paulinho também teriam sido transplantados para pacientes que não eram os primeiros na fila de espera. O pai do menino aponta Álvaro, o médico preso agora, como líder no esquema de transplante na região de Poços de Caldas. Segundo os advogados da família, Álvaro teria participado de procedimentos para constatar a morte encefálica da criança e ainda ter dado medicamentos para manter os rins dele funcionando até o momento do transplante. Ele é o médico responsável pela retirada dos órgãos, ele era o médico que era o diretor da Santa Casa, onde se fazia o transplante de órgão, ele é o dono da clínica Nefros, onde era feito o transplante ilegal de rins. Ele ficava com os rins e ele fazia a distribuição dos rins na comarca de Poços de Caldas. Poços de Caldas chegou a fazer mais transplante que Belo Horizonte. O julgamento foi feito em 2022 e Álvaro foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio. Ele estava foragido desde então. O pai de Paulinho teve que sair do país depois de denunciar o suposto esquema de venda de órgãos. Os outros 2 médicos estão presos. Nos anos 90, a morte dele levantou suspeitas de tráfico de órgãos. O caso comoveu o país inteiro. Levou à criação de CPIs e até propostas para classificar o crime como hediondo. E o perfil das vítimas?
são, na sua grande maioria, homens jovens, em torno dos 30 anos. Mas não para por aí. Mulheres, migrantes, refugiados e até crianças estão nesse alvo. Crianças. A promessa é sempre a mesma: dinheiro rápido, emprego, sobrevivência. Muitas vezes o engano é tão cruel que beira a ficção. Dizem que os rins crescem, que tudo será acompanhado por médicos, que a cirurgia é simples e quando tudo acaba, a vítima descobre a verdade. O pagamento não chega, os cuidados não existem, ficam mutilados, abandonados, carregando cicatrizes que nunca vão embora. E aqui está uma reflexão necessária. Será que podemos falar em escolha quando o que existe é coação? Quando alguém aceita vender um órgão porque está com fome, porque não tem saída? Isso não é escolha, isso é exploração, isso é crime. O impacto disso tudo é devastador para a pessoa. Para as vítimas, dor física, traumas psicológicos, estigmas sociais. Para a sociedade, a perda da confiança no sistema médico e a perturbação da desigualdade. Para o mundo, a normalização de uma ideia absurda, a de que vidas humanas podem ser precificadas. E o combate é quase impossível. Ao contrário de outros crimes, o tráfico de órgãos muitas vezes acontece em um único ato, uma cirurgia, um transplante e pronto. A vítima desaparece. Não há reincidência visível e ainda existe a barreira do silêncio médico, que protege pacientes, mas também, sem querer, protege criminosos. Mas há quem lute contra esse sistema. Há quem lute contra tudo isso. Em 2022, a ONU lançou ferramentas para ajudar investigações. Organizações como Exodus Rhodes e jornalistas independentes têm levado luz a essa escuridão. Mas ainda é pouco, é muito pouco. E aqui eu quero te perguntar, até onde vamos permitir que isso aconteça? Até quando? Até quando vamos aceitar que vidas sejam tratadas como meras mercadorias? Esse tema não é sobre medicina, não é sobre humanidade. É sobre perceber que por trás de cada estatística há um rosto, há um nome, uma história interrompida. Talvez você esteja pensando, mas o que eu posso fazer? A resposta é clara: informar, compartilhar, falar, denunciar. A conscientização é o primeiro passo para a quebra dessa engrenagem. Nunca subestime o poder da informação. Cada pessoa que entende o problema é uma pessoa a mais contra o silêncio. E é por isso que esse vídeo existe, para que você não seja apenas espectador, seja voz, uma voz ativa, leve essa reflexão adiante. Fale sobre isso com seus amigos, sua família, sua escola, seu trabalho. Compartilhe em suas redes sociais, compartilhe esse vídeo. Pressione por leis mais duras. Apoie organizações que lutam contra esse crime. Porque no final, a pergunta que fica é: se não for você, quem é? Se não for agora, quando? O tráfico humano para a remoção de órgãos é cruel. Sim, muito cruel. É agora. Mas também é a chance que temos de mostrar que ainda existe humanidade em nós. Repita comigo: basta. Basta de tratar corpos como produtos. Basta de usar a vulnerabilidade como moeda de troca. Basta de transformar vidas em cifras. Porque lutar contra esse crime não é apenas uma questão de justiça, é uma questão de humanidade. E se esse conteúdo mexeu com você, inscreva-se agora no meu canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A sua voz pode salvar vidas. Acredite, porque no fim, a maior arma contra a escuridão é a luz do conhecimento. Eu te vejo no próximo vídeo.